Olá, hoje vamos falar de Dr. Marcos na Fazenda. Dr. Marcos tem uma crença, uma máxima, algo que ele acredita. Diz ele: eu sou um cavaleiro do bem e minha espada se chama sinceridade. E essa sinceridade significa franqueza. O ideal é que todos nós sejamos autênticos, genuínos, que possamos comunicar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Em outras palavras, seria o ser assertivo. No Brasil, a assertividade não é muito valorizada. É comum ouvirmos pais dizendo que crianças não podem dar opinião, que crianças não podem dizer não, que crianças têm que obedecer o que os pais querem. Enfim, no Japão, por exemplo, a tolerância, a humildade e o esforço para manter as relações são mais importantes do que a assertividade. Mas espera, mas se eu não falo, eu não saio perdendo? Sim, se você não fala, você sai perdendo e muito. Portanto, toda passividade é maléfica ao ser humano. É evidente que todo mundo se dá muito bem com as pessoas que não se colocam. É muito fácil impor sobre elas as nossas opiniões. De modo geral, as pessoas passivas, elas sofrem uma baixa de autoestima e elas também têm dificuldade de atingir seus objetivos. Um exemplo bobo para você poder entender. Você acabou de almoçar, está saindo do shopping e você encontra um tio e que fica surpreso, te vê e fala: caramba, você aqui no shopping, vem comigo almoçar, estou te convidando para almoçar. Você, na sua passividade, você não diz que acabou de almoçar, então você almoça duas vezes. Portanto, passivo, ele pode ter indigestão. Então o Dr. Marcos está certo, porque ele fala mesmo o que ele pensa, que ele acha. Bom, numa certa medida sim, numa certa medida não. Existem regras peculiares aos nossos comportamentos, porque todo comportamento gera uma reação. Já no outro vídeo, eu tinha dito que o Dr. Marcos é perfeccionista. O perfeccionista, isso não está certo nem errado, não é uma crítica, mas todo perfeccionista, ele tem programado como deve se comportar e programado como os outros devem se comportar. Por isso que Dr. Marcos é tão polêmico, porque ele não aceita muito o que o outro pensa. Sim, todo perfeccionista é assim. Normalmente são exímios profissionais, porque seguem procedimentos, checam muitas vezes o material de trabalho, têm as suas regalias. Mas dentro de um reality, ele também cria uma polêmica, porque vai faltar a empatia. Colocar-se no lugar do outro, permitir que o outro possa ser aquilo que ele sente necessidade de ser. Quando uma das participantes pega 10 mil reais, Monique pega 10 mil reais em troca de um voto, de uma anulação de voto, não me lembro exatamente, ele fica muito crítico em relação a isso. Ele não admite isso. Portanto, falta ao Dr. Marcos colocar-se no lugar do outro e tentar perceber a necessidade do outro. Existe um autor que, quando fala sobre encontro, explica com maestria o que é empatia. Quando nos aproximarmos, eu arrancarei os teus olhos e os colocarei no lugar dos meus e te olharei com os teus olhos. E você arrancará os meus olhos e os colocará no lugar dos teus e me olhará com os meus olhos. Isso se chama empatia. O encontro entre duas pessoas só se dá, ele só é perfeito quando existe a empatia. Sônia, mas você está dizendo que
O Marcos perde porque é perfeccionista, porque falta empatia. Não, não, de jeito nenhum. Não, é o jeito dele. São pessoas que representam a nossa sociedade. Ali está o empático, o assertivo, o passivo. Ali estão todas as pessoas com as suas nuances de personalidade. E é isso que faz a Fazenda ser rica. E nesse sentido, o Marcos, com esse jeito de ser, ele traz muito ibope. Você imagina todo mundo passivo o tempo inteiro? Você imagina todo mundo assertivo o tempo inteiro? Não existe essa possibilidade. É isso que faz a riqueza, as diferenças. E é por isso que nós devemos respeitar as diferenças. Ou nos tornamos um indiferente. É péssimo isso. Agora, quando eu falo o que eu sinto, o que eu penso, né? Quando eu digo sobre franqueza, sinceridade, existem dois tipos de assertividade. Aquela que provoca uma reação positiva e aquela que provoca uma reação negativa. Sim, porque por mais que você se sinta verdadeiro e genuíno, o seu comportamento provoca uma reação no outro. Como faço então? Como faço então? Olha, é como uma poupança. Se você for um assertivo que provoque reações mais positivas do que negativas, quando você emitir uma opinião assertiva negativa, você será mais aceito. Entretanto, se a sua assertividade for composta de reações mais negativas do que positivas, você começa a sair de uma aceitação. Eu vou te dar um exemplo prático. Outro dia eu fui no médico que faz acupuntura. Quando eu cheguei, a secretária falou: o doutor não vai te atender hoje. Não? Eu liguei para sua casa, mas você não estava, eu não te avisei. Mas e por que você não ligou no meu celular? Eu não tinha seu celular. Sim. Mas o que aconteceu? A esposa do doutor está muito doente, ele teve que ir embora. Sim, lógico. O médico foi assertivo. Ele precisou ir embora. Ele estava sendo super honesto, ele precisava isso. E qual foi a minha reação? De aceitação, lógico. Pois ele foi socorrer alguém querido. Passaram 3 minutos, eu sentada no sofá, meia tipo, criando força para voltar, né, para casa. E ele chega, o doutor chega. E eu olho toda feliz, né? Falo: doutor, o senhor voltou. Dá pra gente colocar as agulhas? E ele falou: não vou colocar as agulhas porque eu estou com uma pessoa que está no hospital precisando muito. Bom, mas aí eu já fiquei com uma reação um pouco chateada, porque eu pensei: caramba, mas... Pensei, não falei. Caramba, mas... ele não podia colocar as agulhinhas? São 4, 5 agulhinhas? E eu fiquei momentaneamente chateada, assim. Mas depois eu pensei, e eu repensei, que o doutor já tinha tido tantas ações positivas para comigo, que essa aparentemente negativa, que eu nem sei se foi, não podia ser levada em consideração. Então, nesse caso, ele tinha um bônus de assertividade positiva muito maior do que aquela assertividade negativa. Não fez.
não tive problema nenhum. As pessoas vão aceitar, te dar um desconto. Marcos tem qualidades, por Deus, não estou tirando as qualidades dele, mas no reality ele vai fazendo coleção de assertividade negativa. E isso vai fazendo com que as pessoas se tornem intolerantes. Ah, estou começando a entender, quer dizer que então é aí que ele começa a perder? Não, é aí que ele começa a chamar a atenção do grupo. Mas não é exatamente aí que ele perde. Marcos começa a perder na agressividade. Quando ele externa suas opiniões e usa a sua fisionomia, o seu corpo, o seu dedo em riste para com o outro, esse comportamento começa a ter um estímulo aversivo no ambiente social. E ele começa a perder pontos. Não, ele não perde pontos dos seus fãs. Eles estão incondicionalmente com Marcos. Mas ele começa a perder pontos daquelas pessoas que ainda não sabiam em quem votar. Quando Marcos diz para Flávia que ela parece um animal com roupas, qualquer coisa assim, ele perde a assertividade, ele entra na esfera agressiva. O mundo está passando por uma rejeição dos comportamentos agressivos. Mas então Marcos agora quer entrar na política e ele vai ser muito bem sucedido. Ele vai ter votos e ele vai entrar na política, com certeza. Ele tem uma massa com ele. Ocorre que político que ele quer ser? Um vereador conseguirá os votos. Um deputado talvez conseguirá os votos. Agora, se entrar na esfera do prefeito, do governador, do presidente, onde todos votam, aí há uma grande chance de perder. Porque todas essas pessoas que não aceitam a agressividade, elas votam. Então, depende muito do que você quer ser. Depende muito de onde você quer chegar. Ainda assim, ele é peça fundamental dentro de um reality. Porque ele traz uma polêmica que é boa de ver e que nos ensina muito. Mas não é só no reality que serve essa lição. Essa lição serve a todos nós em todas as horas. A mim, inclusive. Serve para a sua família. Você deve se preocupar muito com os seus comportamentos agressivos. Porque em algum momento você vai perder. A gente se vê na próxima.